bem-vindos a mais um Pipoca Literária, o canal que a gente lê e discute. A gente vê filme e discute. A gente vê peças de teatro e discute. E agora a gente veio discutir na internet com vocês. Eu sou a Gina Morato. Eu sou a Bruna Piranovic. E hoje, o assunto é um pouco mais sério. A gente vai falar sobre o filme que está bombando. Ainda estou aqui. Eu posso ir com ele? Seu marido já volta pra casa. Tá todo mundo lá fora falando da gente. A Vera não sabe o que tá acontecendo. Essa carta! Tá mentindo pra gente! Você tá bem, mãe? Ô, filho. É desenho, claro que é desenho. Muito lindo esse filme. Ainda Estou Aqui, como a maioria deve saber, é uma história real. E acho que isso já traz um peso muito grande, né, pra história. Que é... Ainda Estou Aqui conta a história de um antigo deputado do Brasil chamado Rubens Paiva e da sua família. Eu não quero contar com muitos spoilers, mas o Rubens Paiva, isso é uma coisa que todo mundo sabe, foi uma das pessoas que sumiu misteriosamente durante a ditadura e a família passou por um período ali de muita, né, incerteza, de muita insegurança, de não saber o que aconteceu, o que esperar. E o filme retrata muito isso, essa pressão que as pessoas tinham e interrogar e você não sabe o que responder, o que não responder, não sabe se vai, se fica, porque você não sabe onde a pessoa tá. A pessoa pode voltar a qualquer momento, mas ali eles estavam correndo risco. O que eu acho muito interessante é a maneira como a história é toda construída, porque a gente vê uma família muito feliz, muito amorosa, muito unida, e a gente estava conversando como é muito nítida a diferença do início do filme pro meio, pro fim, assim, a questão de escolha fotográfica mesmo, né? Que como o filme primeiro retrata uma família feliz, ele é um filme com mais cores, ele é iluminado, ele é um filme, as cenas são mais dinâmicas, as câmeras, né, acompanham mais, uma movimentação maior. Não sei se isso aconteceu com você, mas você chega até a se perguntar, tipo, nossa, mas tá tudo tão bonito, tudo tão feliz, por que esse filme doeu tanto nas pessoas? Por que ele foi tão pesado? Sim, porque é uma família, assim, realmente... família comercial de margarina mesmo, sabe? Uma família grande, com 5 filhos, e todos eles são muito próximos, amigos, todos são muito engajados e vivos, né? Então tem hobbies, vão pra praia, vôlei, enfim. E aparentemente com uma condição financeira estável. Eles têm uma condição financeira grande, começa que tem 5 filhos e eles têm, né, uma pessoa que ajuda na casa, enfim, a gente consegue perceber que eles têm uma condição boa. E aí depois de um momento o filme ele quebra isso e ele começa a ter tons mais sombrios. A câmera ela começa a ficar um pouco mais parada, né, mais estagnada. E eu achei uma escolha muito genial do Walter Salles pra gente entender dentro do nosso corpo também como é que a família estava se sentindo, porque a gente consegue perceber a sobriedade também deles como família a partir do momento que tiveram tudo desestabilizado. A gente começa a sentir essa ausência da alegria, né? A ausência das cores traz muito essa ausência da alegria. E ainda falando numa questão de direção de fotografia, eu achei muito legal que eles usaram 2 momentos de câmera em ponto de vista muito legais. Que é quando eles estão mais agitados, alegres, não sei o que pra mostrar essa agitação tem ali uma câmera de mão, mas não a câmera de mão que a gente usa hoje em dia num gimbal estável, a câmera de mão que dá tranco mesmo. E eu achei muito legal que uma das filhas tá sempre com uma câmera de mão fazendo registros, e eles colocam isso no filme muito como memória, embora muitas vezes algumas vezes é em formato de carta, ela manda o vídeo que ela gravou, mas algumas vezes é ela mesma ali gravando, mas você tem essa sensação de que mesmo que no filme seja o momento que tá acontecendo, aquilo é transmitido pro telespectador como uma memória. Até porque por causa da diferença da qualidade da imagem, né, então a gente consegue ter essa diferença de filtro, né? A gente tá vendo um filtro bem cristalino, com cores mais vivas, limpas, e aí de repente um outro com um pouco mais um granulado, um distorcido, aquelas câmeras bem coisa de câmera antiga, aquele distorcido em volta da lente.
aquela sensação as luzes estouradas, né? Aquela sensação do voyeur mesmo, sabe? De ponto de vista dela tá filmando tudo que tá acontecendo. E isso, em algum momento do filme, realmente vai ser muito especial e muito importante. A gente tava vendo hoje um vídeo que trouxe uma curiosidade sobre o Walter Salles, né? Que eu achei muito legal porque ele conseguiu muito transmitir o ambiente familiar, e a gente descobriu que é porque ele frequentava a casa dessa família. Então, assim, ele via, né? Era uma família que recebia muitas pessoas, a gente vê isso no filme. E ele fez parte disso, então ele consegue retratar com o sentimento dele, né? De também pertencer a esse lar tão acolhedor. E quando ele era criança, ele tinha 13 anos, né? Ele era amigo de uma das filhas. Eu achei que ele fez uma escolha muito, muito inteligente pra gente se situar emocionalmente no filme. Até porque a gente cria muita empatia, a gente cria um laço com essa família antes de tudo acontecer. Então, quando tudo acontece, essa emoção e essa confusão de, meu Deus, o que tá acontecendo, ela acaba sendo um pouco nossa, né? E a gente também tava falando como o filme vai construindo essa tensão aos poucos, porque é uma história real, então a gente já sabe o que acontece, só que sempre tem alguma coisa que a gente fala, não, é agora que deu ruim. Daí, não deu ruim, tá tudo bem. Ah, não, mas é agora então que deu ruim. E daí, de repente, tudo estoura e aí a gente vê nitidamente essa diferença visual mesmo, né? Então, eu achei maravilhoso. Uma coisa muito interessante também que a gente estava conversando é sobre a visibilidade pro Brasil que esse filme tá trazendo, né? Porque, como a gente sabe, é um filme que está sendo cotado para o Oscar, tanto o filme quanto a Fernanda Torres. E a gente tem que ter um orgulhinho imenso de ser uma história nossa, 100% nossa. Ainda que seja algo terrível que a gente passou, que foi a ditadura, a gente conseguir tirar algo de bom dessa história, que é agora a gente trazer os olhares pra cá, a partir de algo que não foi bom, mas a gente ter alguma coisa agridoce aí, assim, né? Sair algo de bom, de algo tão ruim. Porque o cinema brasileiro, ele não é incentivado no nosso próprio país, né? Não. Querendo ou não, porque, por exemplo, até dei um exemplo aqui, era que a gente tava fazendo o nosso roteiro, Marighella. É um filme que conta muita história, conta muita coisa muito real do nosso país, e não teve, assim, movimentação para cinema, teve movimentações de coisas, de núcleos, assim, de núcleos muito, muito pontuais. Por exemplo, meu irmão mora na Bahia, lá teve muita movimentação para ver esse filme, mas aqui em São Paulo, por exemplo, foi muito uma movimentação de nicho, né? Então esse filme, como ele chegou muito longe, ele tá chegando muito longe das pessoas aqui mesmo. E isso é até uma questão de vamos valorizar mais o nosso cinema, porque olha que coisa bem feita, independente da história que ele conta, é uma história real, é uma história muito triste, é uma história dolorida, é uma história como tem diversas do nosso país. A gente cresceu assistindo filmes sobre ditadura e acredito que nossos filhos vão crescer, nossos netos vão crescer vendo filmes de ditadura. E tem histórias, milhares de histórias nunca vão chegar no nosso conhecimento, porque muitas dessas pessoas, inclusive, sumiram. E não tem mais relato, não tem documentação, não tem nada, mas ainda assim, esse filme ele é extremamente bem feito, ele é bem roteirizado, ele é bem pensado, a direção de fotografia é impecável, a parte de efeitos sonoros também é muito bem feita. Então, assim, vale muito a pena a gente ver e a gente dar mais atenção pro nosso cinema brasileiro. Não precisa esperar essa aprovação do nosso cinema brasileiro vir externa, dos Estados né? Unidos, vir da academia do Oscar. Não, a gente não precisa esperar isso, sabe? É um pouco triste, né? Eu sinto que a gente não consegue ver a preciosidade que a gente tem. A gente precisa, de fato, de alguém dizer pra gente que é bom, pra gente falar, não, então é bom, então vamos assistir. Porque a gente tem diversos filmes, né, com uma qualidade igual. Sim, e atores, a gente dá muito valor pra atores de fora, mas, cara, nós temos atores tão fantásticos aqui, como a Fernanda Torres, como o Selton Mello. Então, a gente fala muito de atores de musical, porque, querendo ou não, é o que a gente mais consome, mas a gente sabe que no cinema brasileiro tem atores muito grandes e tem atores que as pessoas não conhecem. O Gero Camilo mesmo, muita gente não conhece esse ator, não sabe das coisas que ele escreveu, nunca viu ele no teatro, mas você fala, é o marido do Rodrigo Santoro no Carandiru. A pessoa fala, tá, sei. Então, assim,
E é um grande ator, ele é um grande autor, um grande dramaturgo. Espero algum dia que a gente traga peças dele aqui. Mas a gente conhece muito pouco da nossa cultura e eu acho que o alcance que esse filme tá tendo, e eu acho que é o mais importante da gente trazer ele aqui pro canal, é por causa disso, porque a gente precisa dar muito valor pra nossa arte. Ainda mais a gente conseguindo se relacionar mais com as histórias, né? Porque querendo ou não, quando a gente consome um filme de fora, não é a nossa cultura. Então a gente acaba se relacionando mais com essa história porque é a nossa história. Então assim, a gente sabe que aconteceu. Eu, na minha família, não tive ninguém que sumiu, ainda bem. Mas a gente sabe o que aconteceu, a gente tem histórias que os nossos avós contam de como era na rua, que tinha toca de recolher. Então, assim, a gente precisa preservar a nossa memória viva. E o interessante é a gente conseguir trazer isso de uma maneira que é o que a gente estava falando agora há pouco, né? A gente sabe que é um filme tenso, mas eu senti pequenos momentos de muita aflição. O filme ele trouxe isso pra mim. Eu não tive uma grande explosão de choro, foram pequenos momentos de choro, porque eu acho que a maneira como é contada, como é feita a narrativa, a gente mostra exatamente o que a Eunice estava sentindo naquele filme. Naquele filme não, né? Naquele momento que ela precisava ser forte pros filhos e ela precisava se manter, porque além de tudo agora ela era sozinha, né? Como uma figura parental. Então, assim, a gente tem esses momentos que a gente percebe que é o momento que ela meio que sucumbe, mas depois logo a gente volta. E o filme, ele é muito linear nas emoções, né? Que eu também achei uma escolha inteligentíssima. E eu acho que é por isso que a Fernanda Torres ela tá nessa escala de talvez concorrer ao Oscar, porque ela faz isso de uma forma que você vê ela segurando a emoção, mas você vê que aquilo não é confortável pra ela. Você vê que aquilo, em algum momento, ela tá com uma vontade de sair gritando na rua, de bater em tudo, todos, enlouquecer, e ela engole o choro, engole a tensão, e isso a todo momento, quando ela tá presa, quando ela descobre que o que aconteceu com o marido dela, conforme os dias vão passando, quanto pior vai ficando a situação, mais firme ela vai se mantendo, né? Porque tem tudo, né? Tem a condição financeira deles, que não vai mais ser a mesma, porque ela não consegue. Porque quando ele sumiu, ele só sumiu, ele não foi dado como morto, então ela não tinha nem acesso ao dinheiro que eles tinham. Ela ser mãe solo agora, ela tá sem rede de apoio, né? Porque isso deixa bem claro depois no filme que a família dela tá em São Paulo. Então, assim, é ela segurando as pontas dessa família sozinha. E a gente vivendo isso com ela, muito agarrando a mão dela mesmo, assim, sabe? Sentindo tudo muito junto. E a tensão do que pode acontecer com as filhas mais velhas, né? Porque a Eliana, quando ela vai ser interrogada, ela tem 15 anos. Ela passa um dia presa e elas são separadas. Ela não imagina o que aconteceu com a filha dela. E a outra tá morando fora, mas eu acho que ela, quando veio embora, teve muito essa tensão de proteger as filhas mais velhas, né? Porque, querendo ou não, podia acontecer com elas também. Agora, um momento que a gente percebe que a gente realmente, pra mim, foi um momento de maior emoção, que não deu mesmo pra segurar, foi quando aparece a Fernanda Montenegro, que faz a Eunice mais velha. Percebe. Ai, eu tô arrepiada. Que a gente percebe, assim, em 30 segundos de cena, a mulher que não fala uma palavra, a gente entende que ela tem Alzheimer. Sem ela falar uma palavra, sem ninguém falar sobre isso, a gente entende pela fisionomia dela. E depois, quando ela tá tendo lapsos da memória do que ela viveu. Esse momento me quebrou. Que cena maravilhosa. Esse Momento... momento... A Fernanda Montenegro mereceu esse Oscar junto com a Fernanda Torres. Eu gosto da Gwyneth Paltrow, viu? Mas eu não perdoo o Gwyneth Paltrow por ter tirado isso dela. Esse assunto dói pra mim. Não. Esse filme não tinha como encerrar de uma forma mais brilhante do que a Fernanda Montenegro fazendo essa cena. É maravilhoso. Olha, o filme inteiro vale a pena por essa cena. Não, ainda que o filme não fosse a genialidade que ele é. Porque eu achei genial esse filme de diversas maneiras. Mas já valeria por essa atuação de 1 minuto. Eu acho também muito legal que conforme eles vão trazendo essa tensão, a gente tá acostumado com filmes muito
muita tortura, com muita cena pesada. Escrachada. E esse filme não tem nenhuma cena que você tem um incômodo de não conseguir olhar, um incômodo de você se sentir enjoado, um incômodo de alguma coisa sexual muito grande, porque isso tem muito filme brasileiro. A gente vê Olga, por exemplo, embora é um filme do mesmo período e tem muito sexo, tem muita coisa de tortura muito violenta. Então esse filme, ele é muito mais objetivo no que ele quer mostrar. E na verdade ele não quer mostrar a tortura, ele quer mostrar a história da família, né? A evolução da Eunice, ele quer mostrar como foi pra família essa busca incessante de não saber e de não saber o que fazer, o que tá acontecendo, como vai se virar agora. É um filme que mesmo quem não gosta de coisas violentas ou coisa muito pesada fisicamente, pode assistir tranquilamente, porque assim, é muito mais o emocional, não tem nada que você tenha que virar a cara e falar, meu Deus, não consigo assistir essa cena. E é uma trajetória que, assim, vale muito a pena a gente assistir, porque é uma trajetória de muita força, né? A gente vê que essa mulher que passou por tudo isso, que passou por essa tortura psicológica muito grande, por toda essa sensação de não saber o que tinha acontecido com o marido, de ter que arcar com as crianças sozinha, e ver como ela se reinventou depois que, com 47 anos, né, ela fez uma faculdade, se formou em Direito e usou aquilo como força motriz para ela se reinventar e lutar por justiça, é muito inspirador. A gente vê a força dessa mulher. É um negócio assim, pra ver como ela lutou até o final da vida pra ter o desfecho, né? E como ela manteve a cabeça no lugar, né? Porque acho que quantas pessoas perderam a cabeça nessa situação, né? Agora, uma curiosidade pra gente encerrar, que eu pensei muito nisso durante o filme, porque eu não conhecia muito da história. O que aconteceu com o Marcelo, aos 20 anos, em 79, foi dar um mergulho num lago, pulou de uma pedra, bateu a cabeça no fundo da piscina e ficou tetraplégico. Então deixa aqui essa curiosidade que tem na internet em vários lugares, não é spoiler de nada, não fala disso no filme. Foi uma coisa que eu saí do cinema e falei, meu Deus, o que aconteceu com esse menino? Porque não fala disso no filme. E acho que é dar uma jogada de marketing, né? Porque aposto que muitas pessoas vão comprar o livro. Ele aparece como criança, né, saudável, andando, e de repente ele tá cadeirante. E, enfim, pra quem se interessar, o livro é Feliz Ano Velho, que ele fala sobre esse acidente, fala sobre a vida dele antes do acidente e fala também um pouco sobre a história do pai dele. A última coisa que eu queria falar pra gente fechar é o quanto aquela cena do jornalista querendo tirar foto deles e falando, não, o editor pediu uma foto séria, e a Eunice falando, não, a gente vai sorrir. O quanto isso é forte. Porque, e eu até postei isso no meu Instagram esses dias, porque eu acho que a maior forma de rebeldia em tempos de crise é a gente batalhar pela nossa felicidade. E eu acho que foi de uma maneira maestral que essa mulher fez. Não sei se é real essa cena, mas a foto eles realmente estão sorrindo. Mas, enfim, que a gente seja rebelde. Sempre. Que a gente sempre seja rebelde. Assistam o filme. O filme é baseado num livro. E o livro é de mesmo título. E uma coisa aqui pra gente conversar com vocês, que eu conversei com as pessoas no meu convívio, por que vocês acham que esse filme tem esse título de Ainda Estou Aqui? A minha teoria é de que esse momento, né, que a Eunice já está com Alzheimer, né? O Alzheimer a gente sabe que é uma doença que a pessoa esquece as próprias histórias, mas a gente tem um lapso, quando ela tá vendo notícias sobre a ditadura, a gente tem um lapso de que ela ainda lembra, né? Então, assim, como a minha interpretação foi essa, porque como o filme é muito mais sobre ela, eu entendi isso, que apesar da doença, ela ainda tá lá. Eu entendi isso também, porque eu vejo o filme como sendo um filme muito mais sobre ela do que sobre o Rubens. Agora a gente tem uma outra versão de uma pessoa que convive com a gente, que falou que imagina que eu ainda estou aqui, é porque o Rubens não teve de fato um enterro, um luto, eles não tiveram um luto. E que ele entende dessa forma, que eu ainda estou aqui, é que mesmo na ausência, ele ainda nesse tá local presente na família.
conta pra gente qual é a sua opinião, né? O que você acha, o que você entendeu, porque não tem uma resposta certa. A gente sabe que vai da maneira como a gente interpreta e como a gente viu o filme, que depende da gente, da nossa história. Mas conta pra gente qual é a sua interpretação sobre esse título. E assistam filmes nacionais, prestigiem o cinema brasileiro, não espera alguém de fora falar que é bom, porque é bom.